Olá, amigos e amigas, assinantes telespectadores da TVI, você que nos assiste pela TVC, canal 36.2 em Itabuna e Ilhéus, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado mesmo. Você também que nos assiste pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook ou pela nossa página tviplay.com.br ou você que nos assiste pelo YouTube, canal YouTube/TVI Oficial. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência e vá falando para os amigos, chame mais gente para ver a gente, ok? Bom, eu estou aqui com o Rui Corrêa, como sempre, toda semana a gente está aqui para discutirmos, né, os assuntos que foram notícias durante a semana e que serão notícias na próxima semana. Então você aqui fica bem informado dos bastidores da política local, estadual e nacional. Por falar em nacional, Rui, aquele abraço mais uma vez, obrigado por você estar aqui, né, aí direto de Ilhéus. E vamos falar da política nacional, Rui. Essa troca de ministros aí, né? Uma reforma ministerial que envolveu aí a área militar no governo Bolsonaro, Rui. Bom dia, Barbosa. Bom dia também a todos que estão nos assistindo. Pois é, foi uma semana que começou quente, né, Barbosa? Uma coisa inusitada, inclusive, porque desde 1977, se bem me lembro, no episódio de que o general Geisel demitiu o general Silvio Frota, não se tinha uma medida de tamanho impacto, né? O presidente da República demitiu o ministro da Defesa e os 3 comandantes militares. Ô Rui, na sua opinião, isso tem algum outro significado que não seja aquele que a gente imagina, do que o Bolsonaro quer mostrar poder em todas as áreas do governo? Eu acho que a linha de pensamento é essa. Ele enfrenta, no momento, um desgaste muito grande por conta, né, da pandemia, da vacina, essa angústia da economia. E ele tem, né, reclamado muito de que ele tem sido sabotado pelos governadores, pelos prefeitos, né, pelo STF. E tem, né, quando ele chega ali no cercadinho, rapaz, se a gente pudesse tirar aquele cercadinho dali do palácio, né, a gente não fomentava tantas crises. Mas quando ele chega ali, ele, né, é como se ele tivesse indo para psiquiatra, né, fazer uma sessão de terapia, porque ele se abre. Então, ele tem reclamado muito e, ultimamente, ele tem reclamado achando, ele tem falado, se eu estiver observando, se você observar bem, ele tem falado em o meu exército não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, mas, na verdade, ele estava travando uma luta grande de engajar essa turma, sobretudo o pessoal da ativa, e isso tem sido rechaçado pela alta cúpula das Forças Armadas, e o auge, inicialmente, ele queria afastar o general Pujol, o comandante do Exército, o ministro da Defesa reagiu, não, né, tentou blindá-lo, mas chegou a um ponto de que ficou insustentável e ele teve então que demitir o ministro da Defesa e que, em solidariedade, os 3 comandantes também iriam renunciar, mas aí, por uma questão tática, né, eleitoral, de posição, ele se antecipou e determinou que eles fossem exonerados. Agora, sob o ponto de vista estratégico do pensamento nacional militar, porque os militares têm uma missão constitucional, né? Eles têm um pensamento, né, estratégico de defesa. Então, sob esse ponto de vista, viu, Barbosa, a minha impressão é que você trocou 6 por meia dúzia. Né? A troca de comando nessa área aí só serviu para numa tentativa de reafirmar a autoridade do presidente da República no momento que a autoridade dele está sendo questionada por todos os setores, sobretudo da sociedade civil. Lembro que na semana passada
500 pessoas chamadas notórias da sociedade subscreveram um manifesto contra ele. Empresários, Banco Itaú, os maiores empresários do agronegócio, todo mundo. Então, ele precisava disso. Então, mas achar que há um golpe em andamento ou que as Forças Armadas vão servir de forças policiais, isso não vai acontecer nunca. Eu acho que está mantida a integridade, porque os novos comandantes vão manter a caserna livre daquilo que o próprio Castelo Branco, na ditadura, ele dizia, né? Ele era um general, mas ele tinha toda uma formação francesa, ele lia em francês. Então, ele dizia que era preciso afastar dos quartéis as vivandeiras, quer dizer, chamava as vivandeiras dos quartéis. O que é isso? Os políticos, qualquer coisa, corria para os quartéis pedindo intervenção militar. Então, eu acho que sobrou, do meu ponto de vista, uma grande lição de que a democracia nossa, ela é forte, ela é pungente e ela, por si só, se resolve. Ok. Ô Rui, nós tivemos também essa semana aí um episódio nacional, né, que foi aquele lá de Minas Gerais, onde alguns empresários caíram no golpe do vigário aí da vacina, né, e no mínimo faltou inteligência, né, porque nenhum laboratório importante, como o que foi citado, a Pfizer, iria vender vacina para o Brasil, particularmente, sabendo que há uma lei nacional que impede essa venda sem passar pelo governo brasileiro, né? Sem passar pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. Então foi um golpe esquisito, né? Eu acho, né, um empresário do quilate dele ter, né, caído num golpe, né? Me parece que a polícia tá na direção de que essas vacinas não são vacinas, um trem qualquer, mas que não é vacina. Pois é, além de correr num Então, crime, correr o risco agora, ainda de vida. isso explicita, Barbosa, no meu ponto de vista, uma angústia da sociedade com relação a essa expectativa da vacina. Eu, graças a Deus, essa semana, né, e graças ao SUS, eu tenho que louvar, né, porque nós temos o SUS, eu fui vacinada, primeira nessa semana, mas eu vi o que foi o sofrimento dessas pessoas na fila, e a angústia. Todo mundo quer se vacinar. E até, às vezes, na própria vacinação, há aglomerações. Então, as pessoas estão indo lá para se vacinar, correm o risco de lá mesmo se contaminar. E Então, é isso. Por quê? Não, e outro caso, Rui, Há um forte sentimento na sociedade de resolver isso. E o Estado não consegue chegar para resolver essas coisas. pois é, Itabuna aconteceu um episódio também, Rui, que existiam só 300 vacinas, se não me engano, na quarta-feira passada, e 300 vacinas para a categoria de idosos de 60 a 69. E aí, rapaz, tinha mais de 1.500 pessoas para tomar essa vacina, apenas em alguns postos do centro da cidade, e sem contar nos bairros. Então, foi um tumulto total, e muita gente, como você falou aí, sofrendo o sol, as intempéries ali da rua, ainda ficar em pé, né? Uma pessoa, uma senhora, um senhor de mais de 60 anos, não aguenta ficar mais de 2 horas em pé, né? É um castigo até para um jovem, imagine para uma pessoa já de Pois idade. é, agora Barbosa, me responda, por exemplo, uma cidade como Itabuna, dentre as 6 mais importantes do estado, você não tem, por exemplo, vai fazer uma vacinação, você tem uma quantidade X disponível, uma quantidade X de vacina para, certo? E aí você abre esse leque de 65 a 70 anos. Quer dizer, e você não tem uma estimativa da cidade do número de idosos naquelas faixas etárias, isso aí é entrar no IBGE e colher uma coisa infantil, primária.
Barbosa, tem hora que a gente fica indignado, porque o que você espera, você depois de 3 vezes o governo legítimo, eleito pelo povo, é essa expectativa que ele venha melhorar e torce para que isso aconteça. Mas chega uma hora que é na hora das situações difíceis é que você mede o nível de resposta de quem foi eleito. E isso não Exatamente. está acontecendo, as coisas não estão se realizando como deveria, notadamente na questão da saúde. Né? É. Não sei porque a equipe não se preparou, a médica eu sei que é a mais qualificada, a secretária de saúde, mas a logística, o apoio, como é que isso está se fazendo? Porque as pessoas, eu vi na televisão também, as pessoas reclamando e vi na fila, porque eu fiquei lá 2 horas no sol, como todos estavam lá. Mas eu, né, trabalhando minha cabeça para não me irritar, não brigar, porque é o tempo todo eu tentando manter para frente e para trás um espaço por metro. É, rapaz. Agora você falou, Rui, e a secretária é uma boa médica, mas o fato de ser bom médico não quer dizer que é um bom gestor, né? A maioria dos médicos não são gestores, não tiveram curso de administração, principalmente em órgão público, né? E mesmo que tenham Não, mas curso, parece que ela tem, me parece, experiência nessa área gestacional, de gestão, porque ela foi da diretoria, diretora técnica de um desses hospitais aí. Eu vi rapidamente o currículo dela. E ela é muito, segundo a informação, é muito preparada. Agora, às vezes, você tem o gesto, você tem a capacidade e não tem a logística, a retaguarda. é, também tem isso. Vamos fazer um intervalo, Rui? A gente volta já já com mais outro tema. Estamos de volta, mais um bloco aqui do nosso Alô Cidade. Eu, Rui Corrêa, estamos aqui comentando alguns temas que são notícias ou que serão notícias. Rui, vamos começar aí falando dos 100 primeiros dias do governo de Augusto Castro, né? Já que ele prometeu que nos primeiros 100 dias de governo estaria resolvido o problema da saúde, o problema do transporte, o problema da educação, enfim, tudo estaria resolvido. E disse também que ia pegar o Hospital São Lucas e nos primeiros 100 dias ele já estaria funcionando, investindo apenas 2 milhões de reais. E a coisa não foi bem assim, né, Rui? Rosa, é aquela coisa que gera na gente sempre uma expectativa de que o novo governo vai fazer, vai acontecer, e de regra eles todos prometem os primeiros 100 dias dar solução a problemas que, via de regra, se acumulam no final da outra gestão. Então, aí a gente tem, nesses 100 dias, questões da segurança, do transporte, da saúde, da pandemia, né, que não foram dados, quer dizer, as respostas não estão na expectativa que foram geradas. Então, está gerando uma certa frustração, porque não está acontecendo nada na cidade. Né? As pessoas não conseguem ver quer dizer, a concretitude entre o que está na mídia social, nas plataformas, e com a realidade do dia a dia. Né? Não conseguiu resposta, embora a gente, e eu particularmente, torço para que as coisas dê certo, porque ninguém aguenta mais tanto tempo. A administração de Vânia foi um fracasso, a do capitão um fracasso, essa última de Fernando outro fracasso. Então, isso, o governo não pode mais ter
correr esse risco de não dar certo, porque senão, né, os políticos já estão tanto desacreditados, né, porque tem sempre antes da eleição solução para tudo, depois que senta na cadeira, a gente começa a ver que as coisas não é bem assim. E o pior, Barbosa, a gente tem um governo monocrático. Só quem fala é o prefeito. Todas as ações do governo estão centradas no governo. A sua assessoria não consegue passar, se é que tem dificuldade financeira aqui a colar, as projeções, nada. Ninguém, né? E a população, de modo geral, ela não tem, né? Ela é informada pelas redes públicas, as concessões de TV e rádio. Então, se você não tem uma comunicação que chega ao munícipe, dizer da dificuldade momentânea, qual é a projeção para fazer isso, para fazer aquilo, né, gera uma frustração. Embora tenhamos até agora só 3 meses de governo. Mas, concretamente, na vida das pessoas, não mudou nada. Ao contrário, com a pandemia, gerou uma angústia muito mais, porque as pessoas estão dentro de casa, outras são obrigadas a sair numa cidade que não atende nenhum comando. E um excesso de decreto, é decreto todo dia. É 8, 10, 5 da manhã, todo dia tem um decreto, certo? É um vai e vem que gera dúvida na cabeça do cidadão. E não tem, como você diz, perspectiva para nada. Você levantou isso, os artistas estão passando fome porque não tem trabalho. E não tem um apoio institucional, embora no governo passado tenha uma lei aprovada para estender o auxílio a essa gente, a essas pessoas. Eles precisam, eles têm família. Né? Mas não há uma ação concreta. Ao menos a que eu vi foi ontem, puxada pelo vereador. Aliás, nesse governo agora, quem está tendo protagonismo são os vereadores, porque o que eu estou vendo todo dia é frente disso, frente daquilo. Vejo o Manel Porfírio com um cidadão num ponto de ônibus, num canal disso, daquilo, ele em Salvador. Ele, na verdade, ele é vereador, mas está agindo como o prefeito fosse, eu acho. Da política é isso, não tem vácuo, né? Se o cara não atuar, vai alguém lá e faz no nome dele, no lugar dele. E tem um detalhe, né, Rui? Aí se fala muito que a mídia, né, não está divulgando porque não tem licitação. Mas quando o governo quer, né, faz. Por exemplo, para construir o hospital de campanha também precisava de licitação. Mas o que foi feito? Se declarou a estado de calamidade e aí o prefeito teve carta branca para contratar a empresa que ele quisesse. Então, se ele quisesse fazer uma campanha de divulgação também, como você sugeriu aí, né, para divulgar... Estaria enquadrado dentro dessa emergência, né? Porque é uma ação voltada para a saúde pública. Vamos esclarecer. Gente, tem que lavar a boca, tem que tomar banho, tem que fazer isso, álcool gel. É uma coisa institucional. Chama as TVs, faz uma parceria. Você sabe que isso é possível, o empresário senta e negocia. Isso é uma ação também que interessa a TV fazer utilidade pública. Uma utilidade ou uma simbiose, um programa específico mesmo, né? Nas redes, né? Nas plataformas. Porque o empresário também ele precisa vender publicidade, ele precisa de audiência, então é uma coisa simbiótica. Exatamente. Mas a gente não vê essa ação. O Rui, o hospital de campanha, né? Foi inaugurado aí, quase 6 milhões de reais, vai ficar apenas 2 meses, né? Como é que você vê esse investimento aí desse hospital de campanha? Olha, eu posso até ver uma certa parcimônia, mas o cidadão comum não consegue ver como é que você vai botar 6 milhões num hospital que daqui provavelmente 4 a 5 meses você vai ter que desmontar, né? E esse dinheiro vai para o ralo, por que então não fazer efetivamente pegar o dinheiro e alocar ali no próprio hospital de base, ampliando esses leitos, tal. É possível fazer. O Barbosa chama a atenção que a China construiu um hospital, né, em 10 dias.
um hospital com capacidade de 10 mil pessoas. Então, em 10 dias também, ele levantaria ali ao lado o anexo, certo? Exatamente. Esse hospital de campanha. Qual a razão de, né, de botar esse dinheiro ali, depois de 3 meses aquilo já foi pro ralo? É verdade. Ô, Rui, outro pro... E administrado por uma empresa privada, que já tem essa expertise lá em outras cidades. É verdade. Quer Ô, Rui, dizer, a calamidade, é isso que eu estou dizendo, na verdade, ela esconde objetos, quer dizer, você faz uma coisa, mas subjacente a uma outra intenção. É isso que a sociedade reclama, não é transparência? ô, Rui, outro problema são os músicos, né, da cidade. O prefeito está anunciando aí, já assinou com a Caixa Econômica, né, um dinheiro para Bolsa Renda, mas a classe artística também está pedindo, né, tá de pires na mão. Essa semana ficaram ali na rotatória de São Caetano pedindo cesta básica, né? Isso é muito constrangedor para a classe artística. Eu acho que o município, através da Fundação Cultural de Itabuna, a FIC, poderia muito bem contribuir com esses artistas sem deixar que eles fossem para a rua para essa humilhação de pedir cesta básica, né, Rui? Perfeito, perfeito. Eu acho até, viu, Barbosa, em última instância, o artista tem família, e eles têm a FIC tem todo esse pessoal cadastrado lá, era chamar cada um, estipular mensalmente uma cesta básica, porque aí ao menos você tem um alimento. Né? Exatamente. Outras questões, né? Não tem, mas o alimento é essencial. E isso não custaria uma cesta básica para cada família dessas pessoas, não seria uma coisa, né? Uma básica, hoje você faria em torno de 300, R$ 250, que é mais ou menos, me parece, o que ele está oferecendo nesse Bolsa Família. É. Então, Ô, por Rui. que não seria mais do que 50 pessoas? Aham. 50 a 100 pessoas. Exato, é. Ô, Rui, para a gente finalizar o programa, né, mais um tema aí, nós temos uma polícia militar na Bahia muito ostensiva, mas no sentido pejorativo dessa palavra, né? Ela é muito agressiva na abordagem das pessoas, principalmente do cidadão de bem, né? Quando é o bandido lá no confronto é outra história, mas com o cidadão de bem ela é muito agressiva. Até na abordagem no Blitz e coisa parecida. Eu mesmo já fui vítima disso. E essa semana, né, na última quarta-feira, o presidente do Sindipoc, juntamente com mais 2 policiais civis, eles todos são policiais, se hospedaram numa pousada em Porto Seguro. Eles estavam a trabalho e na madrugada a polícia militar arrombou a porta da pousada e com armas na mão de grosso calibre, fuzil, metralhadora, por pouco não assassinaram esses 3 policiais, alegando a essa polícia militar que eles estavam armados e que eram suspeitos, através de uma denúncia. Agora veja, nenhuma lei no Brasil dá direito a isso, né? Invasão domiciliar, seja pousada, seja na sua casa, seja onde for. Segundo, você pode ser abordado em via pública e se você estiver armado sem porte de arma, você pode ser preso, aí é outra história. Mas isso é uma abordagem. Né? Para você entrar numa pousada, você tem que ter uma ordem judicial, a não ser que esses indivíduos estivessem praticando algum crime lá dentro, que não era o caso. Então essa Polícia Militar da Bahia, Rui, para fechar, teve aquele crime horrendo, né? Que eu acho que poderia ser de outra forma, né? A gente fala que foi uma tragédia, uma fatalidade, mas não foi. Eu acho que tinha condições da Polícia Militar alvejar o alvo sem matar, né? Você tem pontos não vitais, como o joelho, o pé, a perna, a mão, né? E não dá mais de 20 tiros como foi dado. Tem policiais lá que dizem até, Rui, que foram disparados quase 100 tiros de todas as armas de 5 policiais que estavam ali. Até porque essas armas são automáticas, quando você aperta o gatilho e não solta, ela vai soltando bala. Então é um negócio terrível, né, Rui? Olha, Barbosa, essa questão das polícias militares, né? A gente está falando da baiana, mas notadamente em todo, né? Em certo, se assemelham, né? Na violência, na intervenção, na visão. Porque, veja bem, Barbosa, o que você está reclamando, e eu concordo,
com você, é que esses policiais, a polícia militar, ela age não como um cidadão, a polícia cidadão que aborda, quer dizer, ela passa a ser uma polícia repressiva do Estado e não uma polícia de orientação, de prevenção, de segurança. Né? Então, eu tenho amigos meus que têm me confessado que têm o mesmo temor de uma abordagem policial de ser assaltado. Para ele, essas situações, embora disforme, elas geram nele o mesmo temor. Porque nós temos uma polícia militarizada, que deveria ser uma polícia despolitizada. É evidente que você tem que ter alguns batalhões especializados, mas o grosso da tropa deveria estar nas ruas servindo ao cidadão, né? E não com essas abordagens, né? Mas ao fim e ao cabo, Barbosa, eu entendo que exatamente as polícias militares no Brasil, ela precisa mudar o seu currículo para mudar a abordagem, o tipo de contato. Agora, de outro lado, a gente sabe que o crime avançou muito, né? A tecnologia no Rio de Janeiro, por exemplo, o bandido tem maior capacidade de tiro do que a própria polícia militar, porque eles têm equipamento, fuzis capazes até de derrubar helicópteros. Né? E a polícia não tem acesso, embora eles possam, eles não têm acesso a esse mecanismo. Mas é evidente que precisa mudar na academia o conceito. Quiser ver, na Bahia, por exemplo, 90% da polícia baiana ela é composta de negros. Tá certo? E exatamente ela é a maior repressora de negros e pobres. Né? Ela não tem nem, sabe, essa concepção ideológica da sua raça, né, para poder. Não que tem que dar um tratamento diferenciado, porque o cidadão policial tem que. O tratamento tem que ser uniforme para todo cidadão, mas ele tem um conceito de raça, né, para saber que ele não pode estar fazendo arbitragem. A gente vê todo dia abordagem, né? Morte, às vezes, a pessoa inocente. É isso aí. É isso mesmo, Rui. É lamentável, né? E se fala muito nisso, na morte de negros no Brasil pela polícia, e a polícia é negra. A maior parte da polícia é negra. É via de regra. Agora, Ô, eu quero chamar a atenção também, por último, que também que a questão da polícia militar tem muito a ver com as questões de sobrevivência, de salário. E há uma discriminação, há uma questão no Brasil, nessa abordagem, porque a federação é formada por 26 estados e um Distrito Federal. Mas somente o Distrito Federal, em que os policiais ganham o dobro das outras corporações, o salário. Sabe por quê? Porque o salário do DF, dos policiais militares, são bancados pela União. Exato. Então, esse, no meu ponto de vista, já até que se tentou isso no Congresso, mas deveria ser você ter um padrão nacional de salário, né? Como eu defendo um piso nacional de professores. Entendeu? O professor do Distrito Federal ganharia o mesmo valor que ganha o professor de Barro Preto. Então, você teria uma outra cultura, seja do professor, pela valorização, seja do policial militar, né, que teria, né, respondido questões fundamentais, porque são existenciais. Ok, Rui, muito obrigado mais uma vez, forte abraço, você que está aí na cidade querida de Ilhéus, né, nessa cidade maravilhosa, onde a gente está aí no canal 36.2, um abraço e até o próximo programa. Bacana, Barbosa. Para a semana a gente está aí de novo, torcendo para esse Brasil varonil dar certo. Um abraço a todos e até o próximo programa.